Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde sempre procuro trazer conteúdo de qualidade para vocês. E no vídeo de hoje não podia ser diferente. Vamos falar sobre uma doença ocupacional que afeta muitos carteiros e demais operários. A lesão do manguito rotador. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com esse tema e entender a importância de cuidar da saúde no trabalho e quais os seus direitos caso você tenha desenvolvido essa doença no curso do seu contrato de trabalho com os Correios. Então, se você já gostou desse tema, eu peço que você deixe um like aqui para que você não se esqueça ao final desse vídeo. Peço também que se inscreva em nosso canal para que o YouTube te avise de novos vídeos. E sem mais delongas, meus amigos, eu lhe convido. Vem comigo. Pessoal, o seguro obrigatório de acidente do trabalho foi introduzido na lei brasileira no ano de 1919 para indenizar os trabalhadores vitimados pelo trabalho. Apesar de inicialmente ser devido somente para os trabalhadores que sofressem acidentes típicos, como quedas de altura, amputação de membros ou a quebradura de ossos, posteriormente foi entendido pelo legislador que alguns trabalhos causavam doenças que diminuíam a força de trabalho do empregado. A compreensão já daquela época foi no sentido de que, se o acidente típico debilita a saúde do trabalhador, e por isso o acidente típico é considerado como acidente do trabalho, então a doença que também debilita a saúde do trabalhador, se causada pelo trabalho, deverá ser considerada igualmente como acidente do trabalho. Ora, pessoal, nesse cenário o que se observa é que a única diferença existente entre o acidente típico e a doença ocupacional é que no primeiro, o acidente típico, ele debilita a saúde do trabalhador de uma só vez, enquanto que a doença ela se instaura no corpo do trabalhador e de forma insidiosa vai debilitando a sua força ocupacional de forma vagarosa e até o dia que a incapacidade para fazer o trabalho dele vai eclodir, tornando então esse trabalhador incapacitado para o exercício de suas atividades laborais habituais. E é por essa razão então que o legislador, desde aquela época, entendeu que as doenças ocupacionais devem ser equiparadas então aos acidentes do trabalho. E se o acidente do trabalho deve ser indenizado, então igualmente a doença do trabalho deverá ser indenizada também. Atualmente, pessoal, é importante dizer que existe uma série de doenças já catalogadas pelo INSS como doenças ocupacionais. É que diversos estudos já determinam que algumas atividades ocupacionais têm o condão de adoecer os trabalhadores. E hoje eu falarei sobre a síndrome do manguito rotador, porque o INSS já reconhece essa doença como uma doença ocupacional que é causada pelo trabalho nos Correios. Razão pela qual, então, nesse sentido, em sendo demonstrada uma incapacidade para o trabalho, a existência simples dessa doença dará o direito ao trabalhador dos Correios em receber uma pensão do INSS e talvez uma outra do seu empregador, que possivelmente não tiver adotado os meios existentes para evitar o adoecimento desse exedista. Mas antes de falar sobre a lesão, é importante entender o que é o manguito rotador. Pessoal, o manguito rotador é um conjunto de músculos e tendões que estão localizados no ombro, sendo responsável pela estabilidade e movimentação do braço.
Ocorre que, durante o dia, realizamos diversas atividades, razão pela qual, se estivermos em trabalhos que imponham movimentos repetitivos e sem a concessão de pausas necessárias para o refazimento desses músculos, esses músculos podem ser então sobrecarregados, o que levará então à lesão do manguito rotador. Mas como o trabalho nos correios pode causar essa lesão no manguito rotador? Pessoal, eu trabalhei nos correios por muitos anos e por isso eu conheço bem algumas atividades laborais. Diariamente, pessoal, os carteiros estão constantemente levantando e carregando objetos pesados e realizando movimentos de alcance, assim como repetindo movimentos com o braço durante o dia todo, e em especial quando eles estão realizando a TD, que é uma triagem. A TD consiste na separação de correspondências em gavetas que estão em alturas acima dos ombros, à altura do peito e abaixo do tórax do carteiro, razão pela qual o carteiro pode realizar até 1000 movimentos diários somente na TD. Além disso, após realizar essa triagem, o carteiro carrega sua mala com peso de até 30 kg, distribuídos por um percurso de até 10 km. Ora, meus amigos, inequivocamente, essas atividades repetitivas ao longo de mais de 10 anos de trabalho, por exemplo, podem causar um desgaste excessivo nos músculos do manguito rotador, o que resultará então em uma lesão dolorosa e incapacitante de realização dos movimentos do ombro. Portanto, em sendo demonstrado que as atividades laborais diárias são repetitivas e que a empresa não concedeu as pausas necessárias para o efetivo descanso dos músculos do obreiro, entendemos que a doença desenvolvida deverá então ser reconhecida como doença ocupacional. Demais disso, quando o trabalhador entra na empresa, ele é submetido a um exame admissional, no qual, se for constatada a existência de doença no manguito rotador, o candidato ao cargo de carteiro não será aprovado no concurso. E assim, essa é uma compreensão que reforça a nossa tese de que, se o trabalhador foi aprovado no certame, então ele não tinha doença. E se a doença se desenvolveu depois de ser contratado, então provavelmente trata-se de doença ocupacional, já que o próprio INSS já reconhece que o trabalho nos correios pode causar a lesão no manguito rotador. É importante salientar que, em aparecendo os primeiros sintomas, você deve procurar o seu médico pessoal a fim de que ele lhe peça exames médicos, a fim de que ele confirme os resultados, a fim de que ele prescreva tratamentos. Depois disso, você deverá solicitar ser avaliado pelo médico do trabalho, pois é ele quem tem o poder de lhe prescrever algum tipo de limitação no trabalho, a fim de que a doença não seja agravada, o que poderá lhe levar então à incapacidade para o trabalho. Mas, afinal, quais são os sinais e sintomas da lesão no manguito rotador? Bom, segundo meus estudos, os principais sinais incluem dor no ombro, dificuldade em levantar o braço, fraqueza muscular e até mesmo estalos durante os movimentos. E se você trabalha nos correios e está enfrentando esses problemas, penso que é hora de você buscar ajuda médica. Lembre-se também de guardar todos os seus exames e laudos, pois eles servirão para que o médico do trabalho possa realizar estudos e concluir pela existência da doença no trabalho. Em seguida, então, o médico deverá orientar a empresa a registrar a CAT. E por oportuno, se você quiser saber um pouco mais sobre a CAT, eu lhe convido a assistir esse vídeo aqui nesse card. Felizmente, meus amigos, existem tratamentos eficazes para a lesão do manguito rotador. Em casos mais leves,
Segundo meus estudos, o repouso, a fisioterapia e medicamentos podem ser suficientes para aliviar a dor e recuperar a função do ombro. Entretanto, já em casos mais graves, pode ser necessário considerar a cirurgia. Além disso, é fundamental adotar medidas preventivas, como alongamentos antes do trabalho, evitar movimentos bruscos, usar os equipamentos corretos de proteção e realizar pausas se o seu trabalho lhe impõe atividades repetitivas. Nesse caso, o que é preciso saber é que, se for constatada a limitação para o trabalho, que é caracterizada por dor, inchaço ou até mesmo dificuldades, ainda que mínima, para executar o seu trabalho, que autorizará o trabalhador então a receber uma indenização do INSS e talvez uma outra indenização a cargo dos Correios em razão da doença insidiosa que se instaurou e eclodiu no trabalhador por ter lhe debilitado as forças de trabalho. Isso tudo dito então, meus amigos, se for constatada a limitação para o trabalho, que é caracterizada pela dor, pelo inchaço ou qualquer dificuldade, ainda que mínima, para exercer o trabalho nos Correios, restará então caracterizada uma limitação para o seu trabalho habitual, o que lhe autorizará então a receber uma indenização do INSS e talvez uma outra indenização dos Correios. Isso tudo dito, eu quero crer que você tenha aprendido que a síndrome do manguito rotador pode ser uma doença ocupacional que afeta a vida dos carteiros e todos os trabalhadores de atividades repetitivas. Eu espero também que você tenha entendido a importância de cuidar da saúde do trabalho, no trabalho, e de buscar ajuda caso esteja enfrentando por esses problemas de limitações. Lembre-se também que a prevenção é sempre a melhor forma de evitar lesões. E, por fim, caso você já tenha desenvolvido essa doença, eu recomendo que procure seu médico a fim de que seja investigada a relação causal da doença com o trabalho, pois, como o INSS é uma seguradora do risco social, então você tem direito a receber sim uma pensão caso você desenvolva a doença ocupacional nos Correios, meus amigos. Eu peço que você se sinta abraçado e lhe aguardo ao nosso próximo encontro. Abraços e até lá!